paz do Senhor Jesus, galerinha. Seja bem-vinda a mais um vídeo falando sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Oi, Senhor, tudo bem? Vamos para a aula de hoje com o tema de amadurecimento cristão. Está baseado em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. A Bíblia diz: desse modo, todos nós chegaremos a ser um na fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Vamos agora para conhecendo mais de Deus. Vamos lá. Como a gente falou, a gente vai aprender sobre o amadurecimento cristão. E não falamos aqui que você vai pular etapas da sua vida. Você é criança, se você é pré-adolescente, se você é adolescente ou jovem, não estamos dizendo que você vai pular e vai virar adulto. Não, não é isso. Amadurecimento cristão tem a ver com o espiritual. Tanto que o apóstolo Paulo fala em não ser mais crianças, não como uma crítica. Ele não está criticando que ser criança é ruim. Não. Ele está dizendo que a permanência disso, quando você já está um bom tempo na igreja, é desnecessária, é algo que não é bom. Por exemplo, uma criança, um adolescente novo convertido, ele normalmente chega na igreja, ele senta, ou ele conversa, ou ele brinca. Por quê? Porque ele é novo, ele está aprendendo, ele está ainda se acostumando com aquilo. Agora uma criança, um adolescente, pré-adolescente que está há 5 anos na igreja, a mãe ensinou a orar, o pai ensinou a orar, o avô ensinou a orar, as tias ensinou a orar, o próprio pastor ensinou a orar. Você chega, você senta na cadeira, começa a fazer bagunça, começa a fazer algazarra. Opa, alguma coisa tá errada, né? Então, isso é amadurecimento cristão. É você, chega na igreja, orar. Chega na igreja, opa, tem que orar, né? Não vou conversar, os irmãos estão orando. Opa, o pastor tá pregando, eu não vou ficar conversando alto, não vou ficar fazendo barulho. Isso é amadurecimento cristão, não depende de idade. Tanto que tem muitos irmãos aí, você pode ver que fica lá cochichando pra lá e pra cá, e às vezes atrapalha o culto. É o quê? Falta do amadurecimento cristão, tá? Não é coisa tipo, eu sou criança, sou adulto, sou jovem, então é só quando eu vou crescer que eu vou ser maduro. Não, é desde criança até o adulto. Porque tem adulto que não tem maturidade ainda. A gente vai aprender isso mais pra frente. E é isso aí, primeiro tópico, crescendo e aprendendo. O exemplo de Jesus, que crescia na perspectiva humana, mas também crescia na perspectiva espiritual, deve ser seguido por todos nós. Lucas capítulo 2, versículo 52. A vontade de Deus para a sua vida, como ovelha do bom pastor Jesus, é o seu progresso, o seu crescimento espiritual até chegar à maturidade cristã. Quais são, o que vocês vão aprender hoje? Quais são os meios disponíveis para o crescimento espiritual? Vamos para o primeiro. Integração nas atividades da sua vida, na sua igreja. Uma igreja saudável faz os seus membros se desenvolverem. Atos, capítulo 4, versículo 32. Vamos lá. Em Atos a gente vai ter um bom exemplo de uma igreja que é ali, uma igreja que as suas atividades ali que são em união. Olha só, Atos 4:32. Da multidão dos que criam era um só coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que era sua própria possuía, mas que todas lhe eram comuns. Então o pessoal ali falava, nada é meu, tudo aqui é de todo mundo, e a gente respeita todo mundo, porque a gente divide, a gente sabe viver uma vida em comunidade ali cristã, a gente sabe viver unido sem precisar brigar, falando isso é meu, isso é de fulano, eu não divido. Sim, isso se encaixa perfeitamente aqui. É como a engrenagem. Ela precisa da outra para que possa andar e isso se desenvolver. Amém? Vamos para o segundo.
Medite na palavra de Deus. Pedro expõe a sua carta que, para um adequado crescimento espiritual, precisamos desejar a palavra de Deus como uma criança recém-nascida deseja o leite materno, o leite da mãe. Vamos dar um exemplo disso, por exemplo, olha, um bebê quando ele nasce, ele vive se ele não tomar o leite, se ele não beber leite? Não, porque ele não consegue se alimentar de outras substâncias, porque ele ainda é pequenininho, o estômago dele ainda é frágil, ele ainda está se desenvolvendo, ele precisa do leite, das vitaminas produzidas pelo leite. Você não vai lá e dar uma farofa para uma criança comer. Não, ela não vai comer. Você dá um bebê, é isso. É isso que Paulo quer dizer. Que a gente deve buscar, assim como a criança necessita do leite, assim nós devemos meditar e buscar a palavra de Deus. Tipo, como se a gente fosse morrer, ficar vazio se não comesse, se não se edificasse, não buscasse a palavra. A palavra de Deus é uma substância, aquilo que a gente precisa para cada dia estar melhor, é a nossa bússola. Então devemos sempre estar lendo a palavra, meditando na palavra e praticando a palavra. Entendeu? Vamos para o terceiro. Cultive momentos de oração. A oração nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado. Grandes homens de Deus sempre mantiveram esse momento de oração. Em Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz... Vamos para a parte B do versículo 10. E 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Um exemplo grande que é esse Daniel nos trouxe para o dia de hoje. Se você não tem lugar para orar, não se preocupe, porque antes de dormir você pode orar, quando acordar, orar quando está comendo, manter essa ligação com Deus em pensamento, orar em pensamento é muito importante. Falar com Deus quando está trabalhando, quando está na condução, falar com Deus em todos os momentos. Isso é extremamente importante para que você tenha essa ligação, essa intimidade com Deus, para que possa obter mais crescimento espiritual. Isso aí. Vamos para o quarto. Procure ver a verdade de Deus. Procure fazer a vontade de Deus. Que a tua vontade seja feita. Em Mateus capítulo 6:10 está escrito. Essa expressão está na oração que Jesus nos ensinou. Quando a vontade de Deus é feita, o crescimento espiritual acontece. Então nós devemos, porque a vontade de Deus, ela nos ajuda ali a reconhecer o poder de Deus de escolha, porque Ele nos conhece. Por exemplo, tem aquelas pessoas, você tem um irmão que está há muito tempo na igreja, e às vezes Deus fala para ele, não faz isso não é legal, olha, se afasta daquele amigo te leva para o mau caminho, te faz pecar. Olha, ser arrogante, turrão, não é uma coisa legal, eu não gosto, eu quero que você mude, filho, eu quero que você cresça, amadureça. E às vezes ele olha para Deus e fala assim, o Senhor me fez assim, eu vou morrer assim, eu nasci e vou morrer assim, não vou mudar. Cadê o amadurecimento? Cadê ali o desenvolvimento? Às vezes é irmão que estão há anos e anos na igreja. E às vezes uma criança, um adolescente que acabou de entrar e Deus fala, olha, aquela amizade ali te afasta de mim, hein? Aquelas pessoas ali vai te fazer pecar. Pega a visão. Vigia. Se afasta um pouco. Dá um break ali naquela amizade. Tem muitas pessoas à sua volta que vão te ajudar a se edificar em Deus. Mas aquela dali não é uma boa amizade. E às vezes muitos adolescentes obedecem e muitos irmãos já não, porque acham que nasci assim, vou morrer assim. Cadê ali viver a vontade de Deus? Muitas vezes esses irmãos têm até dom, mas por causa desse dom acha que Deus já completou a obra. Deus ainda tem que trabalhar muito no coração desses irmãos, viu? Isso a gente vai aprender agora. Sabe por quê? Porque, ter dom, ter talento, garante que eu tenha amadurecimento cristão? Você pode ter
o dom que for, você pode ter o talento que for. Não é garantia que você tenha amadurecimento cristão, não. Sabe por quê? Porque assim como Pedro fala que a gente deve se alimentar, buscar o Senhor como uma criança recém-nascida, necessita do leite, assim também é o amadurecimento. Começa, ó, lá de baixo, por etapazinhas. Primeiro, não é assim do nada, opa, tem o dom, sou maduro, sei das coisas. Não, por exemplo, vamos lá. Uma pessoa que tem um talento que canta, nossa, quando canta parece uns passarinhos, nossa, é lindo cantando. Quando sai do púlpito, meu Deus, Senhor do céu, que linguagem é essa que eu não entendo? Tá falando grego? Por quê? Porque não tem amadurecimento cristão. Canta bem, mas quando sai do púlpito, a vida é uma gazarra, é uma bagunça. Olha aí, cadê o amadurecimento? Tanto, vamos lá. Deus tem dado dons espirituais e talentos para cada um de nós. Porém, nada disso é garantia de maturidade cristã, que só pode ser alcançada através da oração, sim, orar é importante, da meditação da palavra, ler muito Bíblia. E eu não estou dizendo ler Bíblia, não quer dizer vou ler a Bíblia toda. Às vezes é difícil ler a Bíblia toda, mas se você pegar um versículo e meditar naquele versículo o dia ou a semana, pode ter certeza que Deus pode falar com você de várias formas. Pode ser o menor versículo da Bíblia, se você meditar e buscar a Deus ali naquele versículo, Ele pode falar. Não precisa ler a Bíblia toda, é importante? Sim, super. Mas você ler ela não é garantia que você vai se tornar um cristão maduro, tá? É bom? Sim, mas é melhor ainda quando você entende ela. Exatamente. E por último, e o mais importante é obediência à vontade de Deus. Se Deus quer que você faça alguma coisa, se Deus tem um propósito com você, não faça a sua vontade, faça a dele. Se você colocou alguma coisa na mão de Deus, espere a vontade dele. Não vai atropelando ali a vontade de Deus só porque você quer que aconteça rápido. Por isso Deus nos dá as virtudes do Espírito. Para quê? Para crescer. Lembra das virtudes do Espírito? Vamos falar elas para vocês lembrarem? Sim. Porque é muito importante o fruto do Espírito. O primeiro é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Elas são muito importantes para quê? Para que você amadureça. Se Deus te falou para esperar, você precisa do quê? Da paciência. Se você é uma pessoa turrona, você precisa da delicadeza para você saber falar. Se você não tem domínio próprio, fala o que vem na boca, opa, você precisa do quê? Domínio próprio. Se você é uma pessoa egoísta, você precisa de amor. E se você é uma pessoa que não consegue se sentir feliz com nada, você precisa da alegria, que é Jesus. Então, é muito importante as virtudes para você crescer e amadurecer como cristão. E uma coisa que a gente pode ter um bom exemplo era na igreja de Corinto. Tinha todos os dons, mas o que acontecia? Ninguém tinha as pessoas não tinham a maturidade. O que acontecia? Virava uma bagunça. As pessoas não tinham aquilo que era necessário para administrar ali o dom dela, que era a maturidade. Então, não adianta a igreja ter vários dons e chegar lá, um falando, cortando o pastor, outro repreendendo o irmão na frente de todo mundo. Então, não. Precisamos do quê? Das virtudes do fruto do Espírito para ter um amadurecimento cristão e fazer bom uso aí dos dons. Isso mesmo. Terceiro e último tópico. Deus quer me usar? Você pode estar se perguntando, tia, esse assunto eu realmente é uma coisa pra mim? Eu sou criança, sou jovem, adolescente. Eu realmente preciso do amadurecimento cristão? Eu realmente posso ter esse amadurecimento? Para isso, vamos refletir no que Jeremias falou. Em Jeremias capítulo 1, versículo 6 diz: Ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas Deus havia deixado claro que foi para ser um instrumento nas mãos de Deus que ele foi nascido, que ele havia nascido. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz:
Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da sua madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Olha só, desde o ventre da mãe ali, Deus já escolheu Jeremias. Sim. E também escolheu vocês. Desde o ventre da tua mãe. Tu é escolhido, Vaz. Muitas pessoas se perguntam sobre o objetivo da vida humana, porém poucos obtêm a resposta convincente. Ao passo que nós rendemos a Deus, descobrimos que nascemos para realizar a vontade de Deus. Ju, você já se perguntou por que você existe? Por que você está aqui? Eu também. Muitos se perguntam e muitos buscam. Essa é uma busca que a humanidade está o tempo todo correndo atrás. Para que eu existo? E aqui a gente tem a resposta. A gente nasceu para fazer a vontade de Deus. Quando Deus nos formou, Ele lá no nosso coraçãozinho, Ele deixou um espaço só dele. E só Ele pôde preencher. Então, ter dinheiro, ter fama, ter uma casa boa, ter a vida perfeita, ter os amigos perfeitos, não vai te trazer plenamente o significado que você precisa, porque Deus te fez para adorar, para exaltar, para glorificar e para fazer a vontade dele. E lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, com certeza, ele nos fez para fazermos o melhor para todos, para o mundo, para as pessoas à nossa volta e para nós mesmos. Então, não ache que tendo coisas você vai ter um propósito de vida, não. Sempre você vai se sentir um vaziozinho ali e só você vai ser preenchido por Deus, fazendo aquilo que é da vontade dele. Exatamente. Você que é cristão sabe disso, e a pessoa que não é cristã, que é seu amigo, seu conhecido, leve para a igreja. E seja um canal de bênção, seja um profeta, faça a obra de Deus, porque é para isso que você veio ao mundo. Apresente a ele o propósito de vida, o melhor que tem. Então, definitivamente, Deus quer usar você, independente da sua idade, por isso, entregue-se totalmente, não é em partes, não é ficar em cima do muro, é totalmente a Deus. Diariamente, submeta-se à sua soberana vontade. Fazendo assim, você será usado poderosamente para impactar a sua geração. Então, hoje nós aprendemos 3 coisas importantes. A primeira é: quais são os meios disponíveis para um crescimento espiritual? Lá no primeiro tópico. No segundo, a gente aprendeu sobre a importância de ter os dons, as virtudes do fruto do Espírito e o amadurecimento cristão, para o melhor uso dos dons e para a melhor santificação da igreja. E 3, a gente aprendeu o nosso propósito de vida, que é adorar, exaltar e viver a vontade plena, perfeita de Deus. A gente está terminando aqui essa aula, a gente vai para... Semana que vem vai ser a última aula desse trimestre. A gente já agradece por vocês estarem conosco. Muito obrigado. Então, compartilhem esse vídeo. Muito obrigado pelos likes. Se inscrevam nesse canal aqui para que vocês possam cada vez mais aprender com a gente. E ative o sininho para você receber a última aula. Caso a quarentena continue, nós vamos continuar por aqui, tá bom? Isso aí. Muito obrigado e até a próxima aula. Fique com Deus. As perguntas estão aqui embaixo para vocês responderem, tá? A pergunta da revista está sempre aqui. Qualquer dúvida, o Instagram da gente vai estar aqui embaixo. Só você ir lá e perguntar pra gente. Se você tiver, ou seu pai tiver. Se você não tiver, a gente dá um jeito. Se você nos conhece, tem o Telegram. É, exatamente. Muito obrigado. Fiquem com a paz de Cristo e meditem muito e vivam com Deus, fazendo a vontade dele e vivendo através das virtudes do Espírito. Isso aí, a paz do Senhor.